E aí pessoal, tudo bem com você? Aqui quem fala é o Kennedy Ferreira. E hoje eu quero falar de como nós podemos ouvir Deus nos dias atuais. Fica comigo mais uns minutos que eu vou falar com você a respeito disso. Pessoal, uma das dúvidas que grande parte das pessoas tem é: como eu sei que Deus está falando comigo? Como eu posso identificar as maneiras que Deus fala conosco nos dias atuais? Vamos primeiro fazer um panorama de como Deus falava com as pessoas, tanto em relatos do Antigo Testamento como alguns relatos do Novo Testamento. No Antigo Testamento nós vemos o caso de Adão, onde Deus ele descia no jardim e falava com ele ao entardecer, falava sempre com Adão naquela conversa mais íntima, como se estivéssemos aqui um de frente ao outro. Nós vemos Deus falando com Abraão, o chamando, Abraão ouvindo a voz de Deus. Não só Abraão, mas também nós temos os casos de Moisés e alguns dos profetas. Nós vemos na época dos reis, Deus usando pessoas para falar com os reis, como nós podemos citar o caso de Josafá, onde uma pessoa é levantada pelo Espírito para falar das nações que estavam em guerra contra ele. Nós temos o caso de Natã sendo usado para repreender Davi. São formas que Deus usou para falar com o seu povo no Antigo Testamento. Então, às vezes Deus ele aparecia pessoalmente, como no caso de Adão, ouvia-se a voz de Deus, como no caso de Abraão, de Moisés, entre outros. Ou Deus ele usava alguma pessoa para transmitir uma mensagem àquele indivíduo, aquele rei ou governante em geral. No Novo Testamento, nós agora temos a figura de Jesus para trazer aos discípulos que se tornam apóstolos aquilo que está no coração de Deus, a vontade do Pai. Tanto que Jesus afirma que quem vê ele, ou seja, quem via Jesus, quem observava Jesus, via também o Pai, via também Deus. Então Jesus estava se declarando como uma forma da manifestação da vontade de Deus. Ele representava aquilo que Deus exatamente queria falar. E ao decorrer do Novo Testamento, nós encontramos uma afirmação que nos direciona hoje como sabermos ouvir, discernir e saber o que é realmente a voz de Deus. Porque isso é uma pergunta que eu vejo muita gente fazendo. Como é que eu sei que Deus está falando comigo? Como é que eu posso identificar? Como é que eu ouço Deus falar comigo? Então, há um versículo muito chave para esse pensamento que eu quero ter com você, que se encontra em Hebreus, no capítulo 1 e verso também de número 1, que diz da seguinte forma: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então o escritor aos Hebreus aqui, ele vai dar o papo, como a gente costuma dizer. Antigamente, Deus se revelou pessoalmente, como fez para Adão, falou, ouviu-se o som da sua voz, como foi para Abraão, como foi para Moisés, como foi para os profetas. Usou pessoas para trazer uma mensagem, como usou na época dos reis. Então agora, o Filho é a representação daquilo que o Pai quer falar, de que Deus quer comunicar a ele. Só que beleza, você pode perguntar, tá, eu não estou vendo Jesus aqui pessoalmente, fisicamente, como os discípulos viram naquele tempo. Mas aí é que tá. A chave, a gente pode encaixar nessa linha de pensamento, João, no seu capítulo 1, que vai dizer que Jesus é o verbo que se fez carne. Ou seja, a palavra de Deus que tomou uma forma, se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus ele é dito, ele é demonstrado como a palavra, como o verbo. Então, se nós trouxermos para o que nós vivemos hoje, a palavra que nós temos hoje, as escrituras sagradas, são Jesus, que no caso Jesus é a representação daquilo que Deus é. A vontade de Deus sendo expressa em Jesus e logo mais sendo expresso através da
palavra. Então, a resposta para sua dúvida é uma resposta até que simples. Você quer ouvir Deus? Não deixe de ler a Bíblia. Você quer ouvir o que Deus quer de você? Para onde Deus quer te direcionar? Quais são as ações que Deus quer de você? Não há método melhor do que ouvir Deus através da sua palavra. Então, quer ouvir Deus? Quer ter aquela conversa íntima com o Senhor? Nada melhor do que lermos a palavra de Deus. Quando nós tivermos intimidade com as Escrituras, nós também teremos intimidades com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Esse vídeo também vai ficar disponível em podcast para você ouvir tranquilamente quantas vezes você quiser nas maiores plataformas de áudio. Que Deus te abençoe e até a próxima.